Boa noite, meus irmãos, boa noite a você que nos acompanha. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, poder nos comunicar com vocês, poder levar a palavra do Senhor. Nós continuaremos, por enquanto, ainda utilizando esse meio para chegar até você. Logo, logo estaremos voltando às nossas atividades. Compreendemos que o momento é o momento da gente ter cautela, é um momento para a gente refletir. E quando houver garantia de que não haverá nenhum problema, nós estaremos retornando nossas atividades com segurança. Que Deus abençoe você aí. Nós convidamos a você para cultuar conosco, reúna a sua família, nós queremos celebrar o nome do Senhor. Portanto, faça da sua casa aí uma igreja, mande uma mensagem para alguém para acompanhar também conosco, mande o link, compartilhe também para que outras pessoas escutem, acompanhem as nossas programações, tá bom? Muito obrigado a você que está chegando aí, muito obrigado àqueles que têm mandado mensagem, aquele que curte, compartilha. Que Deus abençoe você. E nós queremos ler um salmo, começar essa noite lendo um salmo, e eu quero que você acompanhe comigo o salmo de número 131. É um salmo bonito, uma oração de Davi, e diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar com o irmão Edson, mais uma vez. Nós estamos, como eu disse, reduzido, mas vamos celebrar o Senhor. Faça aí da sua casa esse momento de adoração, chama todo mundo e cante com o irmão Edson para o louvor e glória do nome do Senhor. Vamos lá. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua
adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és
Amém, irmãos? Já cantamos, celebramos o nome do Senhor e agora nós vamos para a nossa reflexão. Nós estamos iniciando mais uma série. Terminamos na semana passada a última série com a última mensagem e hoje nós estamos iniciando mais uma série. E a série é Repense a Vida. Nós faremos algumas reflexões no livro de Tiago. Então queremos convidar você a nos acompanhar durante esses dias para as reflexões que faremos nesse período. Repense a vida. Quando nós olhamos o momento que estamos vivenciando, um momento tão diferente, nós percebemos que tantas coisas mudaram. Nós vivemos em meio a inúmeras incertezas, estamos envolvidos pela confusão que nos impede de discernir o que é importante, o que é prioritário. Tudo isso gera o comprometimento da excelência do trabalho, na qualidade dos relacionamentos, no cuidado do corpo e com a saúde e também do exercício da espiritualidade. Percebemos que toda essa pandemia tem mexido com todas as áreas da nossa vida. E quando nós olhamos, nós descobrimos que durante anos nós fomos envolvidos por uma cultura que fazia com que acreditássemos que estávamos no caminho certo, de que o importante era essa vida sofisticada, que precisávamos de uma agenda sobrecarregada, precisávamos ganhar muito, precisávamos de ter tanta coisa ao nosso redor para sermos felizes. Mas ao mesmo tempo, a gente já vinha sendo advertidos de que não era bem assim. Inúmeras vezes nós fomos questionados, uma agenda caótica que vivíamos denunciava que alguma coisa não estava certa. Nos últimos anos, inúmeros livros foram escritos, dizendo que devíamos viver uma vida simples. Inúmeros escritores evangélicos e também fora do mundo evangélico escreveram livros e mais livros. Se você for contar nos últimos anos, centenas de livros nos convidando para uma vida simples foram editados, publicados, vendidos. Tem uma revista a nível nacional chamada Vida Simples, que inúmeras vezes focava nessa questão que devíamos viver uma vida simples, buscar o que é simples. Ouvimos diversas reportagens que nos convidava para gastar menos, para trabalhar menos, para poder investir naquilo que é prioritário. Mas perceba que nós estávamos tão envolvidos, e quando eu digo nós, toda a sociedade em geral, estávamos tão envolvidos que não acreditávamos. E muitos ainda viviam esse anseio de novas conquistas e se vangloriava de que a vida boa era uma vida cheia de tarefas, era uma vida naquela correria maluca. E logo essa pandemia chegou e revelou para muitos que não é a filosofia do quanto mais melhor que funciona, mas o que se vê hoje é justamente a frase, menos é mais. E hoje eu estava olhando na internet e percebia que agora todo mundo está falando em recuse, reduza, recupere, reutilize, reaproveite, recicle, respeite, responsabilize. Em suma, repense. Todo mundo hoje está sendo convidado a repensar a vida. Repensar a vida para que tenha um estilo de vida que não seja uma vida de desperdício. Não seja uma vida simplesmente em acumular, em ter uma agenda caótica e mostrar para as pessoas que não tem tempo para descansar, não tem tempo para ser pai, não tem tempo para ser mãe, não tem tempo nem para servir a Deus. E descobrimos, por meio das duras dores, de que precisamos repensar muitas coisas. Você precisa repensar muitas coisas. E quando a gente olha para a sabedoria bíblica, há muito tempo fazia esse convite, a gente olha, a Bíblia sempre nos
nos convidando para repensar a vida, para repensar as nossas prioridades, para repensar aquilo que tinha ou está ocupando o nosso coração, o centro do nosso coração. E para isso, nós vamos fazer algumas reflexões no livro de Tiago. Faremos as reflexões no livro de Tiago. Talvez você possa perguntar, mas por que Tiago? Não farei só por causa da sua teologia, farei por causa da sua praticidade. Tiago é o livro prático para essa época. Tiago vai trazer informações e ensino que serão adequados para hoje, assim como foi adequado para aquele tempo. Quando em meio à pandemia nós abrimos a Bíblia, nós descobrimos que a sabedoria bíblica é algo tão maravilhoso, é tão maravilhosa, e a gente descobre que é tão útil para os dias que nós estamos vivendo. Então, as próximas mensagens nós vamos entrar nesse livro tão simples, ao mesmo tempo tão prático, que é o livro de Tiago. Agora veja só, olha como é que introduz o livro de Tiago. A introdução da carta de Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Olha só como o autor dessa carta se identifica: servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, nós bem sabemos que é irmão de Jesus Cristo. Tiago não se converteu durante o ministério de Jesus Cristo. Tiago se converte depois, quando Jesus, já ressurreto, aparece a ele. E Tiago se torna um grande líder, alguém que vai liderar a igreja. Mas as credenciais que Tiago apresenta é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A apresentação de Tiago é bem básica, porém muito profunda. Quem sou eu? Eu não sou o líder, não sou o irmão de Jesus Cristo, meio irmão de Jesus Cristo. Não, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que há uma praticidade. Quantas vezes nós queremos nos apresentar por nossos títulos, a nossa performance, ou algo que nós alcançamos, os nossos méritos. Tiago não faz isso. Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Agora perceba, olha, uma outra coisa que nós olhamos nesse texto. Aqui ele escreve: as 12 tribos dispersas entre as nações. Aquele povo, por causa da perseguição, que tem como ponto alto o momento que cristãos são mortos, então eles são dispersos por toda aquela região. Tiago escreve aqueles que foram dispersos por causa da perseguição, por eles confessarem Jesus Cristo. Pessoas que estão afastadas do convívio, não estão reunindo como igreja, eles estão privados da comunhão da igreja, e eles estão dispersos por diversas regiões. E Tiago escreve a este povo. Perceba que nesse momento que Tiago está escrevendo, a igreja está dispersa. No momento que nós estamos vivenciando, que a igreja também está dispersa, que os pastores não estão vendo as suas ovelhas, as igrejas não podem reunir os seus membros, nós logo descobrimos que há uma similaridade muito grande daquele momento com o momento que nós vivenciamos. Agora veja só, a nossa primeira mensagem que eu trarei nesta noite é: repense suas crises. Nós precisamos começar a repensar tudo, e uma das coisas que nós temos que repensar são as nossas crises. Então, repense as suas crises. Se nós estamos nesse momento, precisamos repensar, reorganizar tudo. Agora veja só o que Tiago diz no seu texto, continuando no capítulo 1. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ser completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros,
sem lhes faltar coisa alguma. Continuando, olha só, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Continuando, o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus alfazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então perceba que o texto de Tiago há um convite, e um convite para nós repensarmos. Em meio à crise, o convite é convincente. Agora, entenda, meus amados irmãos, que nós temos uma ideia muito errada das crises que nós passamos. Alguns fazem reivindicações erradas por não compreender o real significado das crises e qual o propósito delas. Perceba uma coisa, que as crises que se apresentam no decorrer do nosso caminho não é o fim, não é a finalidade, mas o caminho. Olha só como Tiago diz: meus amados irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Entenda que aqui Tiago está deixando bem claro: a crise, o sofrimento não é o fim, mas o caminho. E o que faremos com esse sofrimento, com esta crise, é que vai definir o propósito. Agora, olhe só, o fato de passar por diversas provações. Entenda, quando nós temos a real compreensão daquilo que está acontecendo, é muito mais fácil lidar. Tem muita gente sofrendo em meio à crise porque acha que tudo isso aqui é o fim, mas não, é o caminho para algo muito maior. A palavra que Paulo utiliza para provações é uma palavra bem interessante, e ele diz: o fato de passarem por diversas provações. E a palavra é peirasmo, circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. É engraçado que essa palavra, ela é uma palavra usada em muitos lugares na Bíblia, e é uma palavra que tem dois significados, e muitas vezes é traduzida como provações e outras vezes tentações. Você vai ver em outro lugar dizendo que o Senhor não nos tenta, mas a palavra lá é a mesma, é essa palavra aí, peirasmo. Agora, qual a diferença? A diferença vai depender do contexto que ela está inserida. Aqui nesse contexto, nesse sentido, ela está deixando bem claro que essas provações são circunstâncias externas que provam e lapidam nossas motivações interiores. Em outros momentos, ela é traduzida como tentações, quando as circunstâncias internas do nosso coração vai nos motivar algumas ações. Nisso, o próprio Tiago diz que o Senhor não nos tenta ou não nos prova. Os nossos pecados, que têm como início no nosso coração, não tem origem de Deus. Deus não vai nos tentar nisso ou nos provar. As nossas intenções são geradas em nós, e Deus não tem nada a ver. São intenções internas, motivações internas, mas a provação aqui, nesse contexto, são circunstâncias externas. Agora, veja só, Tiago diz que são diversas.
diversas, e tem um sentido de multiplicidade, de multiformes. É uma palavra também utilizada lá por Pedro, a mesma palavra. Essas provações são diversas, são de várias formas. Há um leque amplo de que circunstâncias externas podem nos atingir e nos provar. Por isso, perceba que Tiago deixa bem claro de que tudo isso é um caminho. Agora, perceba que aquilo que acontece em meio às nossas crises, como eu disse para vocês, não é o fim, mas é o caminho. Vai nos levar ao propósito. Qual é o propósito disso tudo? Não é nos acabar, não é nos destruir, mas sim a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. A finalidade de tudo isso, Tiago deixa bem claro. O propósito de tudo isso é maturidade e íntegros. Portanto, precisamos repensar por que nós temos que passar por isso, por que nós temos que vivenciar esse momento tão difícil. A crise é um caminho e tem um propósito claro: maturidade e integridade. Quantas pessoas estão passando por meio da pandemia, por meio dessa crise, e não alcançarão o propósito? Quantas pessoas sofrerão, sentirão as dores, estarão de luto, mas não alcançarão esse propósito? Ficarão encalhados lá no passo inicial. Perceba que tudo o que acontece conosco tem um propósito, e o propósito das nossas provações é justamente trazer maturidade. Agora entenda que não é toda provação que tem esse propósito, porque muitas vezes você pode passar por uma provação e não vai servir de nada, porque não alcançou isso aqui. Não é só prova por prova, não. Estamos dizendo que a prova é algo bom, é algo agradável. Não, ela tem um propósito, e o propósito é alcançado quando isso produz maturidade, integridade. Agora, olhe só, quando nós olhamos, o propósito de olhar dessa perspectiva, Tiago nos convida para fazer isso olhando a nossa transitoriedade. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em humildade, porque o rico passará como a flor do campo. Entenda que ambos, rico ou pobre, passará pela mesma situação, murchará, passará muito rápido. O tempo é muito rápido, independentemente se ele vive numa casa luxuosa ou numa casa simples. Então Tiago deixa bem claro o propósito da gente olhar a vida dessa perspectiva de que somos transitórios e precisamos aproveitar todos esses momentos para o crescimento em maturidade e integridade. Agora, olhe só, diante disso nós chegamos à terceira conclusão que tiramos desse texto. Há uma disposição. Qual é a disposição? Tiago também deixa bem claro: considerem. Olha só uma palavra que eu posso destacar no texto de Tiago: considere um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a palavra aqui é geomai, disposição interior de assumir o controle, coração, mente. Considerem o motivo de alegria por passarem por provações. Precisamos ter essa disposição, irmãos. Disposição, essa disposição interior de assumir o controle, coração, mente. Qual a sua disposição diante do momento que nós estamos vivenciando? Perceba que essa palavra disposição, considerem, como eu disse para vocês, que é essa disposição interior, é uma palavra que nós precisamos repensar em meio à crise que nós estamos vivendo. Termos o nosso coração, essa disposição de que tudo isso que está acontecendo
tem um propósito, e esse propósito é nos tornar melhores. E que tudo isso que está acontecendo, nós precisamos levar em consideração de que eu posso tirar proveito disso tudo. Tiago está escrevendo para os irmãos que estão dispersos, os irmãos que foram afastados do convívio um dos outros, afastados muitos deles dos seus familiares. E ele está dizendo: tenha isso como motivo de grande alegria. Perceba que muitas vezes acontecem coisas terríveis conosco. E o que vai nos afetar não é o ato, mas muitas vezes os sentimentos que virão por causa daquilo. Tiago convida para aquele povo ter essa disposição, motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Qual a sua disposição hoje? Agora, olhe só, diante disso nós também observamos que há uma outra coisa. Há outra coisa que precisamos levar em consideração nessa nova forma de pensar, de repensar. Há também uma atitude. Olha só o que Tiago vai dizer em 3 versículos ainda do capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, no versículo 4. E mais na frente, no versículo 12, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação. Agora, olhe só, quantas vezes eu posso destacar aí a palavra perseverança. Perseverança, perseverança, perseverança. A atitude que nós precisamos ter diante das crises, é na hora que eu estou repensando as minhas crises, o que deve fazer parte, eu tenho que ter uma atitude. E a atitude aqui é perseverança. Perceba que, veja, as provações é o caminho. E esse caminho passa por uma disposição e também uma atitude. A atitude é: persevere. A palavra perseverança é uma palavra muito bonita, que tem muito a ver lá na antiguidade, quando você colocava as cargas em cima dos animais e eles suportavam aquela carga sem desfalecer, sem cair. Era utilizado nesse contexto. Depois foi utilizado em outros contextos, como no meio militar, alguém que perseverava; no meio esportivo, alguém que resistia às duras maratonas para poder, naquele momento, em questões de segundos, correr e alcançar a vitória e ser coroado. Então, enquanto muitos estão por aí desistindo de tudo, você precisa perseverar. Enquanto muitos estão aí aproveitando a vida para relaxar, ou para dormir, ou por estar por aí rodando, procurando alguma coisa para fazer sem valor, você deve perseverar naquilo que você tem como objetivo. Quantas pessoas levam isso a sério? Em meio às crises, adotam uma atitude de perseverança, de continuar. Aqueles que estão aguardando talvez um concurso, ou até mesmo ser aprovado em uma faculdade, vai continuar perseverando, estudando. Aquele que quer manter a sua empresa aberta, vai continuar perseverando. Perseverança, perseverança. Não desfalecer, não desistir. Agora perceba que essa perseverança, como uma atitude que temos a oportunidade de demonstrar a performance em tempo de adversidade, crise ou provação. Entenda, olha só, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Nós temos hoje essa oportunidade de demonstrar. Em tempos de adversidades, em tempos de crises, nós precisamos demonstrar nossa perseverança. Os cristãos não podem desistir, não podem desistir rapidamente. As pessoas precisam olhar e ver os cristãos terem atitudes. E uma das atitudes que as pessoas precisam ver em nós cristãos é a de perseverar. Perseverança como uma atitude que temos oportunidade de demonstrar em tempos de adversidades, crises ou provações.
Quando estava tudo bom, era fácil até mesmo não pensar em Deus, dizer assim, eu resolvo tudo. Quantas vezes muitos de vocês oraram assim, olha, Senhor, está tudo bom para mim, e a gente esquecia de Deus. Mas no momento de dificuldade, de crises, é o momento que nós devemos reconhecer que precisamos do Senhor. E a perseverança é justamente essa atitude que eu preciso demonstrar em meio às crises. Senhor, eu preciso do Senhor, me ajude a perseverar, me ajude a continuar, me ajude a permanecer firme. Agora, olha só, uma outra coisa que eu posso apresentar para vocês: a perseverança como atitude de permanecer firme e resistir bravamente com precisão. A perseverança deve ter ação completa, diz Tiago. E a palavra aqui é teleios. Essa palavra é bem bonita. E essa palavra muitas vezes é utilizada na Bíblia. Jesus Cristo mesmo usa essa palavra. Ele diz, sejam teleios, como teleios é o vosso Pai Celeste. E a palavra teleios está diretamente ligado a isso, a precisão, fazer aquilo para o qual você foi criado para fazer. E lá naquele contexto, Jesus diz que nós devemos ser sal e luz do mundo. Sejam perfeitos nisso. Algumas vezes as pessoas acham que perfeito lá é não errar. Você tem uma finalidade, foi feito para uma finalidade. Então, permaneça firme. Resista bravamente, com precisão. Seja teleios. Mas também há uma outra coisa, eu não quero demorar muito. A perseverança como atitude que promove a alegria pela superação e vitória. Feliz é o homem que persevera na provação. Perceba que a felicidade é justamente por causa desse fator, dessa atitude, perseverança. E aí vem a figura daquele que em meio às crises adota uma postura, e essa postura demonstra no seu meio que ele é alguém que persevera, e esse homem é feliz. Feliz é o homem. A perseverança é uma atitude que promove a alegria pela superação e vitória. A semana passada eu estava falando sobre o Salmo 126. E a gente via ali como essa superação, quando a pessoa faz o ordinário, Deus entra com o extraordinário, e por meio da perseverança há frutos de alegria. Agora, olhe só, Tiago vai mostrar mais dois aliados da perseverança nas crises. Tiago, de 5 a 8, ele mostra a sabedoria dada, a sabedoria para a vida, dada por Deus. E aí ele diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Perceba, falta de sabedoria. Precisamos descobrir qual a nossa real necessidade. E em tempos de crises, uma das coisas que nós precisamos descobrir é que precisamos de sabedoria. Mas a sabedoria que nós às vezes queremos não é aquilo que Deus está oferecendo. Vamos imaginar que o Senhor está nos dando sabedoria por meio da sua palavra. E Ele está dizendo, persevere no casamento em meio às crises e às oscilações. Mas não é essa sabedoria que você quer. Você quer um conselho de que você tem que se separar, que você tem que viver a vida melhor, porque você tem direito de ser feliz. Deus está dizendo, talvez por meio de uma pregação, para você ser alguém honesto, para que você viva de forma decente. Mas logo quando você chega na sua empresa, você descobre que existe um meio de tornar fácil, de não pagar isso ou aquilo, de abrir mão de algum tipo de imposto. A falta de sabedoria muitas vezes é porque nós ignoramos a verdadeira sabedoria. Quantas coisas você já ouviu Deus falar por meio da sua palavra?
Tiago deixa bem claro: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas reflita, quantas vezes o Senhor já falou de mansinho, te dando sabedoria, e muitas vezes você ignorou, porque não era aquilo que você queria. Agora olhe só, quando não reconhecemos as nossas reais necessidades, desenvolvemos vícios substitutivos, intensificamos nossas dores, comprometemos a nossa oração. Precisamos reconhecer a nossa real necessidade. Qual a sua necessidade hoje? É sabedoria para quê? Qual é a sua fonte de sabedoria? É Deus por meio da sua palavra, os seus mentores, portas que abrem ou fecham? Ou é o conhecimento segundo o mundo, que às vezes é muito mais oportuno para o momento? Mas olha só, as principais necessidades em meio às crises, olha só: perdão, paciência, sabedoria, coragem, perseverança, fé. Nossa real necessidade. Quantos ainda estão achando que precisa de grandes coisas, de grandes realizações, ainda estão alucinados? Esse momento que estamos vivendo serve justamente para desmascarar de que tanto aquele que é rico como aquele que pouco tem as mesmas necessidades e correm os mesmos riscos, têm as mesmas fragilidades. E ainda Tiago diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Olha só, peça, porém, com fé, sem duvidar. Peça sabedoria a Deus em meio às crises e às oscilações do seu casamento. Peça sabedoria a Deus em meio às dificuldades, os paradoxos na criação dos filhos, a aparente alegria e a enorme dificuldade. Peça sabedoria a Deus para lidar com as dificuldades financeiras do novo tempo que estamos vivenciando. Mas há um outro aliado que nós podemos ver nesse texto: consciência da transitoriedade. Ambos, tanto ricos como os pobres, são transitórios. Nós somos seres que deveríamos ter estampado na frente frágeis. Nós somos frágeis demais. Precisamos ter a consciência de que somos transitórios, que a nossa vida aqui é breve, é curta. Por isso devemos aproveitar tudo, inclusive os momentos de crises, para uma finalidade, para um propósito. Que sejamos íntegros, que sejamos maduros. Agora veja só, precisamos ter consciência dessa transitoriedade. Depois Tiago vai falar sobre isso mais na frente. Mas precisamos saber que esta vida trará dores, trará lágrimas. Nessa vida transitória nós teremos sofrimentos e crises. Mesmo na eternidade, quando encontrarmos o Senhor Jesus Cristo, diz que Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos. Mesmo na eternidade, ainda assim veremos traços das dores e das crises vivenciadas aqui. Por isso precisamos repensar tudo isso. Tudo isso tem um propósito bem distinto. Agora, uma última coisa, uma recompensa. Tudo isso quando nós descobrimos que as crises é um caminho, que precisamos ter uma disposição, ter atitudes,
Isso nos leva à finalidade. Qual é a finalidade? Tiago deixa claro: há uma recompensa. E olha só o que ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha só, receberá a coroa da vida. Recompensas. Nós recebemos recompensas. Receberá a coroa da vida. Quando nós olhamos da perspectiva da eternidade, descobrimos que as crises aqui temporárias, quando são olhadas da perspectiva de Deus, têm seus propósitos, e que precisamos tomar atitudes, e que essas atitudes trarão recompensa. Perseverança. A crise é para todos, mas a perseverança é para alguns. Persevere. Seja como aquele atleta que ninguém está vendo, mas ele dia e noite está treinando, porque ele acredita numa recompensa que durará alguns segundos, brilhará durante alguns segundos, receberá uma medalha por alguns segundos. Tiago certamente está lembrando daqueles grandes corredores, daqueles grandes maratonistas que recebia uma coroa de honra por uma vitória alcançada. Aqui Tiago está nos relembrando que toda a nossa carreira, em meio às crises, que precisa de perseverança, trará uma recompensa, e a recompensa é: receberá a coroa da vida. Olha a vida da perspectiva da eternidade, você vai ver que todas as crises vai servir não como o fim em si mesmo, mas como um caminho, uma estrada para aquilo que o Senhor quer fazer por nós e em nós. Para refletir e praticar, a crise é um caminho e não um destino. Muitas pessoas estão desesperadas porque acha que a crise é o destino. Não, amigo, é só o caminho. Não se deixe amargar. Algumas pessoas se questionam: por que fulano chegou na velhice dessa forma? Por que a pessoa se tornou tão amarga? Foi as suas atitudes diante das crises que o cercaram durante toda a sua vida. Tenha uma atitude de alegria. Tiago nos convida a considerar isso com alegria. Persevere com determinação. Seja determinado, permaneça firme, não desanime, seja perseverante. Desfrute também da maturidade que Deus lhe dará por meio de todo esse sofrimento e todas as crises. Qual é a finalidade? Você se tornar mais maduro, mais íntegro. E viva a expectativa da coroa da vida. Isso não vai acabar aqui. Todas essas dores, decepções e crises terão um fim, e nós receberemos a coroa da vida. Cristo enxugará as lágrimas, mesmo os resquícios ainda dessa vida aqui, Ele enxugará as lágrimas. A última lágrima, Cristo vai enxugar. Por isso, o primeiro convite a você é: repense suas crises. A sua forma de ver as crises não pode ser igual ao que os outros que não têm fé estão vendo. A sua agenda não é a deles, a sua perspectiva não é a deles. Então, repense e viva na perspectiva da eternidade, olhando o que a Bíblia nos ensina. Nós vamos orar agora, e que Deus esteja lhe abençoando e cuidando para que você seja moldado pela palavra dele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço que o Senhor nos proteja,
Proteja para que, em meio às crises, possamos desfrutar do cuidado que o Senhor tem dispensado a nós e aproveitarmos o momento como um caminho para a maturidade e para a integridade, tendo atitudes essas que nos ajudará a perseverar, aguardando a recompensa, a coroa da vida. Abençoe cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanhou. Que Deus esteja lhe dando sabedoria. Nós vamos continuar com essa série. Analisaremos algumas coisas de Tiago. E vamos cantar mais uma música. E que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente
somente a ti